Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Dope Sheet, que é a timeline do Nuke, e a edição de curvas. Valeu! Fala aí, galera, beleza? Nesse vídeo vamos falar sobre essa parte aqui de baixo, que é a curva de edição e o Dope Sheet. Vamos começar pelo Dope Sheet. O Dope Sheet, na verdade, ele é a timeline do Nuke. Por exemplo, isso aqui é uma imagem, né? Como ele é um frame, ele só está aparecendo aqui, ó, um framezinho. Mas se eu tiver um vídeo e clicar 2 vezes nele, ele vai mostrar um número de frames. Então, por exemplo, esse vídeo aqui que eu abri, de uma vinhetinha, você pode ver que ele tem 193 frames, então ele está mostrando aqui os 193 frames. Então, o Dope Sheet, a visualização dele está ligada à visualização da barra de propriedades. Se eu fechar aqui em cima, ele vai fechar tudo também. E é legal que é no Dope Sheet que você consegue visualizar as animações. Então, eu vou fazer uma animação básica, por exemplo, de correção de cor. Eu vou clicar no C, dar. Depois eu vou explicar direitinho como fazer as animações, como fazer todos os keyframes e tal. Mas vamos supor que eu tenho isso dessa forma. Eu boto aqui o set key. Então, aqui de cara já dá para ver. Quando eu coloquei o set key, que eu marquei um keyframe, ele já marcou aqui, ó, no frame 22. Se eu for lá para frente, vamos supor que eu vou aqui para o frame 100, e eu fizer uma animação de cor, ele vai marcar de novo aqui no Dope Sheet. Se eu quiser deletar um keyframe, é só selecionar e apertar Delete. Ó, isso funciona com qualquer um. Se eu quiser deletar os dois, seleciono os dois e deleto. Aqui no Dope Sheet, se eu quiser segurar e mexer no keyframe, jogar ele para lá, jogar ele para cá, enfim. Agora eu quero mexer, fazer um transform, que eu quero escalar isso, escalar esse vídeo. Primeiro eu vou marcar um keyframe lá no frame 1 de escala igual a 1, set key, e depois eu vou marcar lá no final, no 193, eu vou escalar ele um pouquinho. Então agora eu tenho uma animação, né? Eu tenho um zoom in, né? E vocês podem ver que aqui tem um frame e aqui tem um outro. Se eu quiser no meio fazer alguma coisa, fazer alguma outra alteração, diminuir, enfim, ele já vai marcar aqui automaticamente mais um keyframe. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês é o básico da interface do Nuke. É muito importante saber exatamente o que cada coisa faz, entendeu? O que é o Node Graph, o que são as propriedades, o Dope Sheet. Esses primeiros vídeos são exatamente para explicar toda essa interface, que ela não é muito intuitiva para a maioria das pessoas. A gente não está muito acostumado a trabalhar com Node. Então, todo mundo, o After Effects trabalha com uma curva de edição bem legal e também com uma timeline que é super intuitiva. Aqui você trabalha com Node e tal, mas isso torna a composição mais leve. Isso depois de um tempo, você começa a acostumar e você esquece completamente de que é difícil trabalhar dessa forma. Temos aqui, eu marquei essas animações aqui do meu footage, né, uma composição super simples, e aí eu quero ver a curva de edição. Basta clicar aqui no editor e está lá minha curva. Ó, a correção de cor está aqui do frame 60 ao frame 112, eu tenho uma animação de cor. E do frame 1, aí agora é o transform. Do frame, não sei se vocês perceberam, mas quando eu clico no transform, ele me dá só a curva do transform, e quando eu clico na correção de cor, ele me dá só a curva. Se eu juntar os dois, você consegue ver a relação de um e do outro. Ó, tenho aqui as duas curvas. Por que eu não estou conseguindo ver tudo, né? Aqui você vê que ele só está indo até o 112. Tem mais coisa para lá. Aí é aquele mesmo atalho, né, de você clicar aqui, deixar aqui selecionado e apertar F. F de Fit. O F de Fit, ele serve tanto para o Node Graph, olha lá, ó, deu Fit em tudo. Ó, selecionei, apertei F. Tudo que eu selecionar e apertar o F, Fit, ele vai centralizar. Então aqui eu tenho os dois centralizados, apertei
Vim aqui, apertei F, ele já me mostrou tudo. Se eu quiser mexer, vamos supor, aqui eu tenho um keyframe, né, que ele está mudando o meu transform. Se eu quiser mexer nesse keyframe, ele vai alterar, lógico, a minha curva de animação. Tá lá, ó. Agora ele vai escalar e vai voltar. E aí, aqui nos keyframes, por exemplo, se eu selecionar o keyframe, apertar com o botão direito, eu tenho todas as propriedades desse keyframe. Se eu quiser fazer uma interpolação diferente, por exemplo, constante, que é um outro tipo de interpolação, ele vem e continua constante, e aí depois ele muda direto para lá, para o final. Isso é legal testar, dar uma olhada, dar uma futucada em tudo isso aqui que tem. O processo de aprendizado do Nuke, ele é intuitivo também, então eu acho que vale a pena dar uma olhada em cada um desses aqui e ir descobrindo o que é isso, né? Por exemplo, se eu tiver vários keyframes, eu vou começar a marcar alguns outros aqui. Pela curva de animação, eu posso mexer e alterar essas entradas e saídas de movimento, né? Então eu posso deixar isso mais sutil, deixar mais rápido, aumentar. Por exemplo, aqui eu vou fazer como se estivesse diminuindo isso. Ó, eu já estou alterando. E aí quando a gente dá play, a gente já vai ver que isso vai ficar um pouquinho mais fluido. Não vai bater tanto o movimento como no começo, né? E aí, se eu selecionar todos, apertar F, ó, eu posso transformar em linear. Agora ela não vai ter mais o smooth. Ela vai bater, ó. Olha a diferença da animação, do que acontece. Então, galera, é isso aí. Temos aqui uma breve explanação sobre o Dope Sheet, que é a timeline do Nuke, e da curva de edição. Eles trabalham juntos. Gosto de deixar eles aqui embaixo, porque eu estou sempre mexendo nisso. Ok? Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu, até a próxima.